Olha, discriminação nas escolas sempre aconteceu. Os apelidos maldosos sempre existiram. Agora, hoje isso tem um nome, bullying. Agora, será que os comportamentos hoje são mais agressivos que os de antigamente? Será que as crianças estão mais conscientes ou não? Em Ceilândia, uma escola está fazendo um trabalho com a garotada para mostrar os efeitos do bullying e como evitar esse comportamento. Eles estão criando os multiplicadores do anti-bullying. Era uma vez uma escola como muitas outras. Paredes cheias de cartazes para expor os trabalhos dos alunos. Muita brincadeira na hora do intervalo e também problemas. Uma grande incidência de brigas e rejeição. Um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2009 mostra que dentro das escolas, quem mais sofre bullying são os alunos do sexo masculino. 32,6% deles já passaram por alguma situação constrangedora. Entre as meninas, esse percentual é de 28%. Para entender por que as crianças agem dessa forma e o que elas sentem quando passam por esse tipo de situação, a gente veio até uma turma de estudantes do 5º ano. E eu vou começar perguntando aqui quem já praticou bullying. Quem já sofreu bullying? É muita gente, né? Você já praticou. O que acontecia? Como é que era o seu comportamento? Eu já pratiquei bullying várias vezes, mas eu não sabia de que se tratava. Aí agora eu aprendi que tem que respeitar as diferenças e aceitar o próximo. O que você fazia? Eu? Ixi, xingava os outros, batia. O cara chamava de barril de cachaça, safado, baleiro, um monte de nome, não sei nem. O comportamento do João era reproduzido por alguns alunos, às vezes com brincadeira de muito mau gosto. O Ian jogou o Matheus na coisa de lixo, por conta que ele falou que todo nome Ian é feio. Na lata de lixo? Foi. Em outras situações, eram os apelidos que incomodavam. Me chamando de magricelas, coisas assim. E também pelo fato de eu ser inteligente. As notas chegavam e falavam, essa metida. Às vezes nem era minha, mas as pessoas cometiam bullying comigo antes mesmo de saber se era meu. Enos nunca gostou de ser chamado de baixinho. Por conta disso, faltou a aula várias vezes. Falava o que para sua mãe? Falava que não tinha aula. E aí ficava em casa? Ficava. Nem a professora escapou das piadas. E com a responsabilidade de educar, ela resolveu discutir o assunto em sala de aula. Nós abordamos o bullying de forma dinâmica, prazerosa, através da música, da dança, de trabalhos artísticos. Nós conseguimos formar um grupo mais unido e hoje nós conseguimos conviver em harmonia. A falta de conhecimento era um obstáculo para reduzir a incidência de bullying. Hoje, as crianças sabem o que isso significa. Bullying é toda forma de violência física e verbal, e a gente aprendeu que ninguém é igual a ninguém. O debate levou à leitura de um livro, posteriormente interpretado em cartazes. Cada um retrata um capítulo da história do menino que sofria bullying. O Carlinho, ele era cometido bullying pelo Dudão, porque ele tinha um bigode e ele ficava cobrindo com cachecol. Ele tinha vergonha? Tinha. Em menos de um ano, o comportamento dos alunos mudou. Hoje nós respeitamos ao outro e não fazemos com o colega aquilo que não queremos para a gente. E o aprendizado virou arte. Eles prepararam uma apresentação para alertar sobre o problema e mostrar que ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Me encanta que tanta gente minta descaradamente a mesma mentira. É isso aí. Vocês viram na reportagem que criança aprende o que vê e o que ensinam para elas, né? O bullying tem solução desde que se faça um bom trabalho de conscientização. Isso começa em casa. Aí vai parar nas ruas e nas escolas. A gente conversa agora com o psicólogo e professor Eric Botelho sobre os reflexos desses preconceitos na vida de uma criança, de uma adolescente. Ainda dá tempo de você enviar sua pergunta para 3048-1611. Tem bastante pergunta. Tudo bem? Tudo bem, Nília. Antes da entrevista, eu queria que você me explicasse qual a diferença do bullying para uma outra agressão. Bullying, a gente tem que ter 3 elementos claros aí. Tem que ser uma coisa que tem que ser repetida, 3 vezes ou mais. Temos que ter desigualdade de poder, situação que a criança não tem como se defender, certo? E, fundamentalmente, tem que ser intencional.
Então, tem que ter essas três características. Ok. Tá? Então, a Jaqueline Fonseca de Sobradinho 2 pergunta que tipo de danos o bullying pode causar na vítima. Você imagina a pessoa que recebe apelido todo dia, com frequência, sem condição de se defender, o impacto. Se coloca no lugar dessa pessoa, imagina isso. Ela começa a situação de acreditar, estresse, de desgaste, é terrível. Baixa da autoestima. Baixa de autoestima, dificuldade de socialização, tem impactos para a vida adulta. É terrível, é muito preocupante isso. Verônica Johnson, do Lago Sul, pergunta se assédio moral, no caso de adultos, também é considerado uma forma de bullying. Estou falando de duas coisas, né? Evidentemente. Então, o ambiente escolar é bullying, no ambiente de adultos é assédio moral. Essa aqui parece a mesma. Tiago, de Águas Lindas, se chamar apelido é bullying, se isso pode causar dano psicológico. Aí o que a gente acabou de falar, se for intencional, com a questão intencional de prejudicar o outro, de ofender, de expor o outro, né, e repetidas vezes, com essa coisa com desigualdade de poder, é bullying, sim. Henrique Chagas pergunta se, ao escolher a escola para os meus filhos, eu devo considerar a postura da instituição sobre bullying? Excelente pergunta, que o bullying está em qualquer escola, isso aparece, é fundamental os pais observarem isso. Ok. Newton de Vicente Pires e Pedro Gomes, do Valparaíso, têm perguntas parecidas. Bullying é considerado crime e isso pode dar processo? Pode. Os pais podem responder pela atitude do filho, sim. Então, no caso, são os pais que respondem? Sim, se for menor de idade, sim. Caso a vítima seja de bullying na escola, como devo proceder? A quem recorrer? Guilherme de Souza, de Ceilândia. Tem que ser um trabalho coletivo, família e escola, sempre. Tem que atuar, começa o bullying em casa, o modelo violento na família, né, uma liderança negativa que quer aparecer, quer mostrar, quer ser popular e começa a praticar bullying, usar essa liderança para prejudicar os outros. Então tem que ser um trabalho coletivo, família e escola, sempre. Aí a família vai na escola, por exemplo, a Marlene, de Ceilândia, diz que a filha dela é vítima de bullying, chama uma menina de baleia, de dentuço e tal. A quem recorrer? Nesse caso, o pai vai até a direção da escola ou procura os pais do aluno? Como é que é? Procurar a escola primeiro, para acionar a família e procurar ajuda de profissionais caso a escola precise de apoio. Tem que ser nesse sentido. Gisele Chaves, de Sobradinho, pergunta como educar crianças do maternal para evitar o bullying no futuro. Acho que tem que se falar abertamente, desde os alunos, quanto mais jovens, mais novinhos, melhor. Tem que ser discutido, conversar essa questão dos valores, do respeito, de aceitar a diferença. Essa é a questão fundamental. Tá, Cleonice Ramos, da Asa Norte, já respondemos a pergunta, viu, Cleonice? A mesma que a gente já fez aqui. O que fazer quando o bullying parte dos professores? Marisa de Samambaia quer saber. Por isso que a gente fala que o trabalho tem que ser coletivo, família, escola, os professores também têm que ser orientados para isso. E é difícil para o profissional, né? O professor, às vezes, não foi ensinado isso para o professor, não teve essa habilidade. Então tem que orientar o professor também. Então precisa de profissionais na escola, quando não existe um psicólogo escolar, para que ajude, os professores precisam de orientação. Não só palestra, mas o trabalho intenso mesmo, mais sólido. E isso acredita que quando esse bullying vem do próprio professor, o dano pode ser mais forte na cabeça do aluno? Depende, de caso para caso. A gente não pode afirmar isso com tanta segurança. Normalmente sim, mas depende de como é feito. Ele acha que o professor tem a missão de defender. Exato. Normalmente a gente pensaria isso, mas às vezes a relação com os colegas do bullying é tão terrível que pode ser mais impactante. Então vai depender de caso para caso. Tiago da Asa Norte, como a escola pode preparar para combater o bullying homofóbico? É o mesmo processo. Aceitar a diferença vai em todos os aspectos. Questão de gênero, cor, classe social, poder aquisitivo, tem que ser pensado da mesma maneira. As perguntas giram em torno das mesmas coisas. A Alessandra de Lima de Ceilândia diz que o filho dela tem 14 anos, está na 4ª série e sofre bullying dos colegas por causa de atraso escolar. O que fazer? Buscar a escola? Buscar a escola, conversar e tem que ser tratado com naturalidade. Respeitar a diferença. Independente se o aluno tem uma dificuldade de aprendizagem, né, que a gente não pode, questão da homofobia, a gente não pode falar em homofobia, na homossexualidade antes do final da adolescência. É um processo de identidade, o jovem está se descobrindo, então a gente não pode afirmar que a pessoa é homossexual por conta disso. Então a gente tem que aprender que também não é uma escolha a homossexualidade. Então acho que a gente começa a aceitar, ser mais tolerante. Acho que o segredo é respeitar as diferenças, independentemente de quais elas são. Ok. Jonathan Souza de Taguatinga pergunta se o bullying é mais frequente em escolas públicas ou particulares. O bullying é frequente em qualquer escola, independentemente de ser particular ou pública. Está presente em qualquer escola, em qualquer nível. Pois é, a Maria do Gama tem um filho de 5 anos e quer saber como pode ajudar o filho que reclama que os colegas não querem brincar com ele. Aí tem que trabalhar a cabeça da criança também, né? Quando a mãe também, não tem aí uma questão não querer. O isolamento também pode ser um fator de bullying, mas tem que ver o que está acontecendo. Que tipo de orientação pode dar para essa criança, para essa família, porque também tem um ponto que a criança também às vezes não é aceita pelo grupo, ela também se fecha, ela não se permite, né?
buscar o convívio. Então ver onde é que começou um, quando termina o outro. Se é da criança, se é do grupo, e procurar trabalhar. A professora, principalmente em sala de aula, receber apoio para ajudar essas crianças. A Eliane Benedita de Taguatinga, ela quer saber se o que acontece em sala de aula é um reflexo da sociedade. Se não seria repetição de comportamento que as crianças veem nos adultos. Excelente pergunta. Exatamente isso. Um modelo familiar violento, a criança vai reproduzir. Okay. A criança reproduz os hábitos dos adultos. Isso é fundamentalmente... Aprende o que vê, né? Isso é fundamentalmente uma verdade. Olha, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. É muito importante ter pessoas que possam trazer esclarecimentos aqui, possam participar junto com a sociedade. E agradecer vocês de casa que mandaram muitas perguntas, algumas delas não deu tempo de responder. Mas fica aqui para você entender quais são as dúvidas. E eu que agradeço o convite, fico à disposição. Muito obrigada, Otérico.